Dando continuidade à série deste mês, Um Só Coração no Cuidado. Coube a mim nesta manhã, para meditar junto com os irmãos, o Salmo de número 125. Um salmo maravilhoso, não é? Que o título na minha Bíblia e na sua também diz fé inabalável, assim como o salmista escreveu esse Salmo 125 maravilhoso. Eu peço à igreja que se coloque em pé para que nós possamos ler juntos esse salmo, em reverência à palavra de Deus. E são apenas 5 versículos, então nós o faremos juntos. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, os bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, ó Senhor, o Senhor os livrará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Podei-vos assentar. Esse Salmo 125, um salmo maravilhoso que fala muito para nós, ele compõe uma série de salmos do livro de Salmos, que fala especificamente sobre cânticos de romagem, do 120 até o 134. Se você ver na tua Bíblia, ele fala salmos de romagem ou salmos de peregrinação. É exatamente quando os israelitas saíam de suas cidades e iam até Jerusalém. E isso era um costume deles, ao menos 3 vezes ao ano, eles irem até Jerusalém. Exatamente para participar das 3 festas que acontecia lá em Jerusalém. A festa dos pães asmos, a festa da cega, que era a festa das primícias, quando cada um levava as primícias das colheitas, e a festa da colheita propriamente dita. Exatamente as 3 festas está registrada lá em Êxodo 23, de 14 a 19. E essas festas acontecia com o título de Pentecostes, né? Por que o Pentecostes? Que no grego é o 50º dia após a libertação do povo do Egito. É passagem da escravidão para a liberdade. Essa é a Páscoa. E hoje nós comemoramos a Páscoa como a libertação dos pecados, através do sangue derramado na cruz do Calvário por Jesus Cristo. E Jerusalém, né? Como nós ouvimos tanto falar de Jerusalém. Cidade localizada nas montanhas da Judéia, entre o mar Mediterrâneo e o Mar Morto. É uma das cidades mais antigas do mundo. Jerusalém só perde, dentre elas, para Jericó, que segundo o registro, Jericó tem mais de 10.000 anos de existência. E Jerusalém é considerada sagrada pelas 3 principais religiões abraâmicas, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E a cidade é alvo de longa disputa entre israelenses e palestinos, até hoje. Cada um diz que ele é o dono, né? Até hoje. E exatamente nesse Salmo 125, onde o título na Bíblia está Fé Inabalável, nós queremos fazer 3 divisões. A primeira delas, exatamente confiança na ação do Senhor. Não, pulou um. Volta um, por favor.
Aí, confiança na ação do Senhor. Confiar somente em Deus, depender dEle, né? Conforme diz o versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. O Senhor Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, age na vida e no coração de cada um de nós que confiamos nele, a todo momento. E eu quero analisar 3 casos, conforme está registrado ali. O primeiro deles é a primeira multiplicação de pães e peixes, registrado lá em Marcos 6, de 30 a 44. Você pode também acompanhar pela tua Bíblia ou pelo teu celular. Jesus e seus discípulos estavam cansados, dado a multidão que o procurava para ouvi-lo, para buscar cura. E Jesus convida os discípulos para irem a um lugar deserto, sós. Vamos sós para um lugar deserto, onde podemos ter um tempo para comer, para descansar. Só que quando lá chegaram, a multidão também chegou. Seguiram o barco, seguiram a Jesus e os seus discípulos. E grande multidão, e Jesus compadeceu-se dessa grande multidão, porque Jesus viu nelas como ovelhas sem pastor, e Jesus passou a ensiná-los. E chegou um certo momento que os próprios discípulos falaram: Senhor, já está anoitecendo, vamos dispensá-los para que eles vão aos campos, às casas, buscar o que comer. Aí o mestre diz: não, dai vocês mesmo de comer a eles. Mas nós não temos. Quanto nós vamos gastar? Um dos evangelistas cita até aproximadamente o valor. Mas aí Jesus pergunta: o que vocês têm? Nós temos 5 pães e 2 peixes. Então trazei. E trouxeram a Jesus. Jesus agradeceu, abençoou aqueles 5 pães e 2 peixes, comeram todos e se fartaram. E ainda sobraram 12 cestos de sobras de pão e de peixes. E comeram os pães e os peixes 5.000 homens, conforme está registrado no versículo 42 a 44. 5.000 homens, vamos estar em média 20.000 pessoas. Foi o que Jesus, ação do Senhor naquele momento. Uma outra ação do Senhor, a pesca maravilhosa, registrada em Lucas 5, de 1 a 7. Jesus, estando também novamente apertado com a multidão, sempre havia uma multidão em torno de Jesus, querendo ouvi-lo, aprender com ele, sentir a presença do Senhor. Jesus viu 2 barcos já na praia, cujos pescadores estavam lavando as redes por não terem pescado nada a noite toda. Mas Jesus pega um dos barcos, que é de Simão, e fala: me leva até mais distante no meio. E levou Jesus, e de lá Jesus continuou a ensinar o povo, a multidão que ali estava para ouvi-lo. Terminando de ensinar, Jesus fala para Simão: leva o teu barco um pouquinho mais a largo, joga a sua rede para pescar. Simão falou: mas Senhor, pescamos a noite toda, não colhemos nada, né? Mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Simão lançou as redes, e na hora de recolhê-la era tanto peixe que ele sozinho não conseguia. Pediu ajuda aos barcos que estavam próximos, e veio um barco próximo, também pegou, e ambos os barcos ficaram cheios de peixes. Conforme diz o texto, do versículo de 3 a 7, foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Mais uma ação do Senhor maravilhosa. A terceira que eu apresento com os irmãos é a ressurreição da filha de Jairo. Está registrada lá em Marcos 5,
do 22 ao 24 e depois do 38 ao 42. Eis que chegou até Jesus um dos principais da sinagoga, Jairo, e vendo-o, reconhecendo Jesus Cristo, o versículo 22 nos mostra, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: impõe as mãos sobre a minha filha, para que ela seja salva e viverá. Versículo 23. E Jesus foi com ele, Jesus caminhou com ele. Sabemos que nesse intervalo Jesus efetuou mais um milagre. Mas ao chegar na casa de Jairo, Jesus percebeu muitos ali chorando pela morte da criança. E Jesus pergunta: por que chorais? Não chorem. A criança não morreu, a criança dorme. Aí riam-se dele, conforme o versículo 38 ao 39. Aí Jesus mandou saírem todos e ficou apenas o pai, a mãe da criança e aqueles discípulos que o acompanharam. E Jesus, tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-se. Versículo 41. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois ela tinha 12 anos. E ficaram todos sobremaneira maravilhados, diz o versículo 42. Quando estivermos cansados, preocupados, desesperançados, ouçamos a voz do Senhor Jesus e recomecemos seguindo o seu mandar, a sua palavra e a sua direção. E tudo se resolverá da melhor forma. É trazermos a Jesus as nossas preocupações. E as ações do Senhor se realizarão. O segundo tópico da nossa mensagem: confiança na proteção do Senhor. O Senhor age, o Senhor tem ação, mas Ele também protege, Ele guarda. E as três passagens que nós trazemos desta manhã, a primeira: Ló recebe em sua casa antes das três colocações, o versículo 2 nos diz: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Olha que coisa maravilhosa. Olhando para Jerusalém, vendo os montes, relembrando que Jesus está ao teu lado. E nós podemos analisar na nossa vida: poucas cidades em todo o mundo não são cercadas por montes, montanhas ou pedras. É fácil de nós verificarmos isso. Como nós vimos Jerusalém era cercado pelas montanhas da Judéia. Aqui em Sorocaba e Votorantim mesmo, se nós olharmos ao derredor, nós vemos montes, nós vemos morro, o próprio Morro de Ipanema está ali mostrando que Jesus está ao nosso lado. Em São Roque tem o Morro do Sabó, conforme dizem. Na Baixada Santista tem a Serra do Mar. Em São Paulo, a Serra da Cantareira. No Rio de Janeiro, quem já esteve no Rio de Janeiro ou pode verificar também pelo YouTube, é Pão de Açúcar, é Corcovado, é os Dedos de Deus, vários montes. Enfim, a maioria das cidades é cercada por montes, montanhas e pedras. Isso remete-nos a esse versículo 2 do Salmo 125, que é o Senhor ao redor nos protegendo. Conforme o Salmo 34, de 7 a 8, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Aí sim nós temos os três exemplos da proteção do Senhor. O primeiro deles, Ló recebe em sua casa 2 anjos, registrado lá em Gênesis 19, de 1 a 11.
Conforme nós lemos lá, ao anoitecer, Ló estava assentado em frente à sua casa, quando viu 2 homens chegando. Ele reconheceu que eram anjos, que eram homens do Senhor, prostrou-se diante deles e falou: vocês vão pernoitar na minha casa, vocês ficarão lá até o amanhecer, e depois do amanhecer vocês seguirão o teu caminho. E os 2 homens, os 2 anjos disseram: não, nós vamos dormir na praça. Mas Ló insistiu com eles e foi para a casa dele. Antes deles se deitarem, todos os homens, diz o texto, desde os menores aos maiores, foram todos na frente da casa de Ló e pediam: traz esses 2 homens que vieram para a tua casa, que nós queremos abusar deles. Aí Ló saiu, fechou a porta depois dele e falou: não façam nada para esses 2 homens que estão me visitando. Eles estão guardados pelo meu teto. Eu tenho 2 filhas virgens, eu trago para vocês e vocês fazem o que vocês quiserem. Porém, o que esses 2 homens fizeram logo após essa fala? Porque os homens foram para cima de Ló. Os homens puxaram Ló para dentro, cerraram as portas, e todo esse povo para o lado de fora foi afetado de cegueira. Todos ficaram cegos e ficaram o tempo todo procurando a porta de Ló e não encontraram. Essa é a proteção do Senhor. Protegeu a família de Ló, as filhas de Ló e os anjos que lá estavam. O segundo exemplo, Daniel na cova dos leões. Que proteção maravilhosa nesse texto. Está lá em Daniel 6, de 1 a 21. Na época o rei era o Dario. E o Dario, para preservar o teu reino, melhorar a sua administração, Dario criou no seu reinado 120 sátrapas. O que eram os sátrapas? Governadores de província. E sobre esses 120 sátrapas, existiam 3 presidentes que cuidavam desses 120. E dentre os 3 presidentes, um era Daniel. Só que Daniel, ele tinha aquele respeito, aquela confiança de Dario. E Dario já pretendia colocá-lo à frente do seu reino. E obviamente os outros 2, assim como os outros 120, perceberam a intenção do rei Dario e propuseram ao rei Dario que fizesse um decreto, um dito, que qualquer que se ajoelhasse perante um Deus ou perante um outro homem, sem que fosse Dario, que fosse lançado à cova dos leões. E Daniel já era um homem de oração, conforme está registrado aí, capítulo 6, de 1 a 21. Daniel entrava no teu quarto 3 vezes por dia, de joelho, ainda diz o texto, abrindo a janela em direção a Jerusalém, e orava ao Senhor. Só que esses homens foram e viram, e o que fizeram? Denunciaram ao rei Dario. E o rei Dario, ele era obrigado agora a fazer, porque ele determinou daquela forma. Aí ele disse: então pega Daniel e põe na cova dos leões. E assim o fizeram. Porém o próprio rei Dario sabia, ele reconhecia que Daniel era diferente por ter um espírito diferente. Porque o Deus de Daniel era um Deus forte. E assim o rei Dario mandou colocá-lo na cova dos leões. Porém, naquela noite ele foi triste, conforme registrado no texto, foi para o palácio, não conseguiu dormir, não deixou nem trazer instrumentos de música naquela noite. E logo pela manhã, no raiar do dia, lá foi o rei na cova dos leões. Daniel, por um acaso o teu Deus, aquele que te serves, te livrou dos leões? E Daniel responde: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões,
para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. E seguindo o texto, nós vemos que o rei Dario manda chamar aqueles homens que entregaram Daniel e manda lançar na cova dos leões. E o texto nos diz que antes mesmo desses homens chegarem ao fundo, os leões já haviam destroçados. E com Daniel pareciam gatinhos, né? Uma proteção de Deus maravilhosa. E a terceira é quando Jesus acalma uma tempestade. Mateus 8, de 23 a 27. Então, entrando no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio uma grande tempestade. Um barco, quem já andou de barco, o barco balança, já assusta. Aí veio uma grande tempestade. E o texto nos mostra que Jesus dormia na popa. E o que é a popa? É o fundo do barco, né? Na parte de trás do barco. E ainda um dos evangelistas ainda fala que Jesus dormia sobre um travesseiro, né? E os discípulos ficaram desesperados. Nós vamos perecer. Aí eles gritam: Senhor, salva-nos, pereceremos. Jesus, parece que nós estamos vendo a cena, né? Naquele barco balançando. Mas por que vocês estão assim? Homens de pequena fé, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança. Versículo 26. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Obviamente não foram os discípulos que falaram isso, foram aqueles outros homens que estavam no barco, que reconheceram essa proteção do Senhor naquela hora. Então, nas tempestades da nossa vida, devemos confiar na proteção do Senhor e só clamar, e Ele ouvirá e vem nos socorrer. A terceira parte da nossa mensagem é sobre confiar na justiça de Deus. O salmista analisa o versículo 1, versículo 2. E o versículo 3 e o versículo 5, a primeira parte do versículo 5 nos diz, o primeiro versículo 3: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. E a primeira parte do versículo 5: quanto aos que se desviam das sendas tortuosas, levá-los ao Senhor, juntamente com os malfeitores. Para esclarecer bem esse versículo 3, eu fui ver na Nova Bíblia Viva em português, onde ele fala: o cetro dos ímpios não permanecerá. Ele diz: pois os maus não dominarão sobre os justos para sempre, obrigando os justos que amam a Deus a fazerem coisas erradas. E ainda na Nova Tradução Linguagem de hoje, esse mesmo versículo nos diz o seguinte: os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal. Quais são as 4 características da igreja do Senhor Jesus? São 4 características. A primeira, ela é carismática. A segunda, ela é cristocêntrica. A terceira, ela é missionária. E a quarta, ela é escatológica. Carismática é onde o Espírito do Senhor atua em cada um de nós. Um para pregar, para ensinar, para dirigir, para cantar, para louvar, para visitar com os missionários. Essa é a parte carismática. O segundo, que ela é cristocêntrica, é a igreja de Jesus.
Não é a igreja de um líder, não é a igreja de um pastor, não é de um apóstolo, não é de um missionário, é a igreja de Cristo, ela é cristocêntrica. A terceira, ela é missionária, como nós vimos o relato aqui pelo Felipe, as preocupações lá da Jordânia, que o Jairo está passando com a família, e também o próprio Kleber está pedindo as nossas orações, porque essa semana ele vai renovar os vistos dele e da família. Então, é uma igreja missionária, nos preocupamos com as missões. E a quarta característica é uma igreja escatológica. E o que é uma igreja escatológica? Uma igreja escatológica é aquela que deve alertar e preparar os seus membros para o final dos tempos. Simples assim. Para a volta de Cristo, que vai voltar a buscar a sua igreja. E como nós estamos sentindo a sociedade atual? Será que está longe de Jesus voltar? Hoje vamos abordar exatamente essa parte escatológica da igreja, à luz da palavra do Senhor e também desse salmo que acabamos de ler. Nós temos nos dias atuais só guerras entre nações. Veja, Rússia e Ucrânia, já faz mais de um ano que estão guerreando. A gente entra no YouTube, vê os destroços, fica, meu Deus. Nós temos lá Israel e a Palestina, mais especificamente aqueles da faixa de Gaza. E se nós verificarmos, na Gaza, é a cidade, tem 2 milhões de habitantes. E é uma pobreza que reina ali, e vivem guerreando, né? Guerra na Síria, guerra civil no Iêmen, desentendimento entre os homens, governantes e governados. O exemplo, nós temos a Venezuela, uma eleição que diz que ganhou, que não ganhou, e guerra civil, gente morrendo. Desentendimento também dentro da família nuclear. O que é a família nuclear? Pai, mãe e filhos. Nós temos visto aí nas redes sociais, pai matando filho, filho matando pai, matando mãe. É isso que nós estamos vivenciando nos últimos dias. A sociedade mundial está cada dia se afastando mais de Deus. É o que nós percebemos. E além do mais, estão desafiando e debochando das leis do Criador. Deus criou os céus e a terra na maior perfeição. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para que ele domine, conforme está registrado lá em Gênesis 1:26, tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e toda a terra, e sobre os répteis que rastejam. Então, Deus deu essa força, essa autoridade ao homem, o homem que pôs nome em todos os animais. Muito bem, mas destacaremos 3 afrontas que os maus governantes têm permitido e praticado contra a palavra de Deus: ideologia de gênero, aborto e desrespeito com a fé cristã. Primeiro, ideologia de gênero. Primeiro que essa ideologia de gênero não é ciência, e sim ela é uma crença. Deus criou homem e mulher, Adão e Eva. Concedeu a eles autoridade diante das demais criações. Esse pensamento vem sendo ensinado às nossas crianças nas escolas e em todo o mundo, e que vai totalmente contra as leis do nosso Deus Criador. E nas escolas hoje não se pode mais comemorar o Dia das Mães, o Dia dos Pais. Por quê? Porque vai constranger. Constranger quem? O pai, a mãe, a criança e Deus. Ninguém pensou nesse constrangimento, ou não estão pensando. Hoje já existem países, né, que aprovam o casamento homossexual. Casamento de homem com homem, mulher com mulher, blasfêmia total. Isso faz parte de um plano diabólico para destruir a família, que é uma instituição constituída por Deus. Então, como cristãos, nós devemos ir contra esses ensinamentos profanos e diabólicos. O segundo é o aborto.
Nós temos visto aí todo o movimento de aborto e até no Brasil agora discutindo uma lei que pode punir, pode ir para a cadeia quem fizer o aborto após a 22ª semana. Meu Deus, 22ª semana é do 5º ao 6º mês. E nós sabemos que o bebê na 7ª semana já traz as funções familiares externas. O cérebro está sendo figurado já se assemelhando a um cérebro de adulto e emite impulsos já coordenam o funcionamento de outros órgãos do bebê. Isso na 7ª semana. E é uma questão ciência, é biologia que nos explica isso. O coração já bate vigorosamente, o estômago produz o suco gástrico, o fígado já produz células sanguíneas, os rins começam a funcionar, os músculos dos braços e do corpo já podem ser colocados, já podem ser sentidos, no futuro bebê. E em 77 países, o aborto já é legalizado. E além desses 77 países, tem outras 12 nações que com algumas restrições também permitem o aborto. Isso é uma ação criminosa, em resumo, que tentam se justificar que é defender o direito da mãe. Mas e o direito da criança? Onde fica? Que já é uma vida, que sabemos que desde a concepção já é uma vida. E o terceiro ponto é o desrespeito à fé cristã. Nós temos presenciado, vivenciado escândalos e bizarrices nesse sentido. Isso mundialmente contra a fé cristã e os símbolos cristãos. No Brasil, recentemente, nós pudemos visualizar pelas redes sociais, num desfile de escola de samba, interpretando Satanás arrastando Jesus Cristo pelo asfalto. Agora, recentemente, nós vimos na França, na abertura dos Jogos Olímpicos, o que nós vimos? Um robô cavalgando com um cavalo branco, fazendo alusão ao cavalo branco do Apocalipse. E depois nós vimos na Santa Ceia, a Santa Ceia com homossexuais representando a Santa Ceia. Isso é uma blasfêmia. E logo em seguida eles se arrependeram, pediram perdão, desculpas. Mas por que eles fizeram isso? Porque os patrocinadores não iam pagar mais, então mexeu no bolso deles. Então os governantes estão dessa forma, contrariando a lei do Senhor. E para nós não é novidade isso na França. Porque na França, na Europa, já começou desde a Revolução Francesa, em 1789, quando aquela revolução, quando chegou o Iluminismo, que o iluminismo que é mentes brilhantes, mentes que pensam, o homem é todo poderoso, deixando Deus de lado, desde aquela época. E mesmo um desses que eles falavam mente iluminada, Antoine Lavoisier, eu acho que cada um de nós já estudamos sobre a lei de Lavoisier, no meu primeiro ano de Química, foi que eu aprendi rapidamente, que nos diz, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mesmo ele sendo considerado o pai da química, e porque o século XVIII foi tido como o século das luzes. Então, desde o século XVIII já vem essa guerra contra a igreja, contra o cristianismo. Então, nós temos que estar atentos. Nós, nessa parte escatológica, a igreja tem que estar alerta, tem que estar preocupada, porque Jesus está voltando. Até se cada um de nós. Imagine você, meu irmão, minha irmã. Se Deus fala, vou deixar você cuidando da terra por 5 minutos, o que nós faremos? Então Jesus está voltando. Essa que é a mensagem para nós estarmos atentos, estarmos a cada dia orando ao Senhor para que possamos fazer o melhor. As aplicações dessa mensagem, o ponto 1 e 2, confiar e reconhecer as ações do nosso Senhor. Confiar e reconhecer as proteções do nosso Senhor. Na nossa vida pessoal, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja, e até na nossa profissão, nos nossos negócios, Deus está lá agindo e protegendo.
Então, o que nós precisamos? Buscar cumprir os ensinamentos de Jesus Cristo, pois sabemos que a justiça do Senhor no dia do juízo irá separar os bons e os maus, conforme nós vimos no Salmo 125. E este dia, como vimos, está bem próximo. Maranata, vem, Senhor Jesus. Encerramos com o versículo de número 4, que diz: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. E a parte final do versículo 5, paz sobre Israel, paz sobre a igreja. Que o Senhor Deus assim nos abençoe, nos abra os nossos olhos, abra o nosso coração, para cada dia nós buscarmos intensamente a presença do nosso Deus. Eu quero orar com os irmãos, feche os seus olhos, vamos orar nesse momento.